E aí galera, beleza? Quem falou é o Gabriel, estamos aí para mais um vídeo do curso de Flutter. Hoje nós vamos seguir onde a gente estava, né? Então hoje a gente vai dar uma melhoradinha no formulário de login, umas últimos ajustes, né? E depois a gente vai começar a testar o... Vai fazer outras coisas, né? Mexer com o estado, salvar os dados em offline, a gente vai ver isso tudo bonitinho, né? Então vamos lá. Basicamente, né, o nosso problema é que quando a gente estava aqui, por exemplo, escrevia teste no e-mail, né, e clicava em criar conta, o teste subia para o name e ficava uma loucura. O primeiro ponto que eu quero remover e que não é necessário para a gente é o initial value. O initial value é só qual vai ser o valor inicial desse formulário, né, desse input. Né? Então, para isso, eu vou marcar os três inputs que a gente tem e vou remover o initial value. Então, por quê? Na verdade, a gente só precisa ver quando ele muda, né? Então, o próprio form ele toma conta do valor que está sendo mostrado e a gente só vai ver quando o valor mudar e a gente vai assinar para esse, vai pegar esse valor e colocar na nossa variável, né? Então, isso inclusive deixa um pouco mais simples. Vou dar um refresh e vamos ver o resultado disso, né? Então, se eu vier aqui agora, começar a escrever teste, né, e clicar em criar conta, ele ainda não saiu o problema. Por quê? Porque o formulário, novamente, ele é o responsável por cuidar dos valores que a gente tem aqui, né? E por formulário ele vê um array de valores, né? Ele não sabe qual que é o valor da nossa variável. Então, o que acontece é quando ele muda, né? Ele vai pegar o valor que está no array 0, né? O index 0, e continuar no index 0. Então, quero o e-mail, quero o index 0 antes, vira o nome. O que fica muito estranho, porque nesse momento a nossa variável ela tem um valor de e-mail desse tipo e a nossa outra variável tem um valor do outro tipo. Né? O que a gente tem que fazer agora é, quando a gente mudar de login, antes de a gente mudar, a gente vai dar um reset no formulário. Então aqui quando a gente dá o current state.reset, né, para limpar o formulário antes de mudar de tela. Além disso, um outro lugar que a gente tem que fazer isso é no próprio formulário. Né? Quando a gente faz o login com sucesso, por exemplo, a gente vai dar o reset desse formulário. Né? Nesse momento, isso aí não vai fazer muita diferença, mas então agora se eu clicar em registrar, se eu clicar em já tem uma conta, ele limpou o formulário para mim. Né? Então se eu escrever teste, ele limpa e traz para mim. O importante é, tá funcionando, né? E a gente pode inclusive verificar que o onChange ele foi chamado, né? Quero chamado e-mail, eu quero só verificar se ele foi chamado para tudo, para ter certeza que ele está mudando o meu valor para o valor vazio, né? Chamado name, né? E a gente pode inclusive fazer aqui o chamado name e trazer o $_name, o chamado e-mail $_email e por último o chamado password. Chamado password, que eu posso inclusive alterar os dois ao mesmo tempo, $_password, né? Então vamos fazer um full restart só para ter certeza e a gente vai ver os prints. Se ele não estiver chamando, o ideal seria que a gente resetasse isso também na mão, né? Mas eu creio que ele vai chamar sim. Então a gente tem o teste, ó, ele chamou todas as trocas. Quando eu clicar em criar conta, ele não chamou o e-mail. Então se eu verificar o e-mail agora, o e-mail continua sendo o teste, né? O que não é um problema, porque o próprio formulário não vai deixar a gente enviar, né? Mesmo que seja válido de um lugar, porque a variável ela vai ter que mudar de qualquer forma. Então, assim, você tem essas duas opções. Você pode, toda hora que você trocar, você resetar o valor para um string vazio, o que não é necessário, porque quando eu começar a escrever aqui de novo, né, ele chama, né, o primeiro teste ali, né, ele veio TES, então ele volta a chamar essas funções. Né. E você pode ver, né, por exemplo, o meu último teste, ele não está sendo chamado, é isso? Não, é porque na verdade a gente está alterando o valor aqui embaixo, né, então por isso que ele não chamou. Então, na verdade é isso, eu entendo. Inclusive tem um chamando e-mail vazio, que eu creio que é porque eu apaguei tudo, é isso? Olha, o vazio ele só chama na hora seguinte, então eu quero fazer outra coisa. Eu vou fazer um outro teste, eu vou chamar o print depois de alterar, né? Isso aí é um detalhezinho rápido, só pra gente testar. Agora eu quero testar, né? Eu vou fazer o teste do e-mail, teste@teste, e eu vou clicar em já tem uma conta. Ele não chama, mas é o negócio. Eu não vou conseguir clicar em entrar, porque o e-mail ele não é válido, mesmo assim. Né? Se eu colocar um e-mail válido.com, colocar uma senha válida e clicar em criar conta, e colocar só um nome válido, então tudo estaria válido, mas na verdade o e-mail assim ele não existe para o formulário. Então o formulário já vai estar validando isso, o que significa que a gente não precisa se preocupar em resetar esses valores. Você poderia resetar manualmente, mas a gente não precisa nesse caso. Então eu creio que a gente tem um resultado bacana de formulário e agora a gente já adicionou esse a mais aí, né? Esse extra para o nosso formulário. Uma coisa que a gente pode colocar aqui dentro do column antes dos textos, né, é uma mensagem, né? E essa mensagem, idealmente, ela poderia ser enviada aqui no nosso componente, né? Então eu vou chamar de string, final string, né? E eu vou chamar ela de
message, né? Pode ser message. Message eu creio que é um valor aqui que vai ficar um pouco complicado, pode fazer confusão de tudo. Eu quero falar um instructions, né? E a gente vai ter umas instructions base também. Então, o instructions ele não é obrigatório, quando você passa nessa notação, nada é obrigatório, né? E eu vou verificar aqui, antes do nosso text from field, eu vou enviar um texto onde, ou se eu tiver, né, um widget.instructions, eu vou enviar o widget.instructions. Se não, eu vou enviar como um valor. Então aqui ele está reclamando que tem que ser bool, né? Então a gente pode verificar se ele não é nulo. E aí se ele for nulo, né, eu posso até dar um vírgula aqui, se ele for nulo, eu vou colocar bem-vindo ao Vascursos, né? Pode ser uma mensagem em geral, mas no caso a gente sempre vai ter algo bonitinho. E aqui a gente pode dar um style para ele, né? E aí eu posso dar um theme.off, que eu quero colocar um style de um text theme.headline 4, né? Um pouco grande, headline 5 talvez, tá mais bacana. Bem-vindo ao Vascursos. A ideia é que seja uma mensagenzinha grandinha, né? Deixa eu ver, ó, um 6 é bacana. E para ficar melhor, eu vou dar um size box aqui, antes de qualquer outro texto, né? E vou dar um height dele de 16.0, então vai dar uma distância entre o bem-vindo e as outras coisas. E se agora eu chegar nos nossos cursos, né? Lá na nossa página de cursos, eu vou chamar isso com um instructions de faça login para ver seus cursos, né? Faça login ou crie uma conta, né? O problema é que a mensagem começa a ficar muito grande, né? Mas eu creio que tá bacana, ainda não tá um grande que incomoda, né? Então vou fazer a Beautify aqui e por último o Profile vai ter a mesma coisa, né? Então se eu vier para o Profile, ele tem o mesmo formulário, porém ele tá com bem-vindo, eu vou trazer o Instructions faça login ou crie sua conta. Nesse caso é só isso, né? A gente não tem muita informação mais. E você pode ver que cada formulário ele vai ser independente, né? Se eu der um teste aqui e tentar mudar, ele não vai ter os valores e ele sempre reseta, né, quando a gente vai trocando. O ideal é que, obviamente, a pessoa não vai ficar trocando de tela toda hora. A ideia é que é só para ficar simples mesmo, né? O objetivo aqui é ser simplicidade. Já gastamos muito tempo nisso, temos o nosso formulário bacana e eu vou, por enquanto, deixar só aqui, depois a gente faz algo para inscrever-se e vamos começar a pensar no funcionamento disso, né? Quando a gente tem uma API, as rotas, né, que a gente vai estar chamando requisições, elas vão precisar de token de autenticação, que é o token que a gente recebe quando a gente faz o login. Porém, onde que a gente vai estar salvando isso, né? Essas coisas têm que estar salvas dentro do celular para que o usuário, sempre que ele entrar no sistema, né, ele já esteja logado. Ele não precisa ficar digitando toda hora o login dele, a gente salva numa variável e cuida de tudo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Salvar as informações do usuário dentro do celular. E o segundo ponto é o estado, né? A gente pode estar aqui dentro do início, detalhes, e aqui quando a gente clicar em inscrever-se, eu quero saber se o usuário está logado para saber qual tela que eu exibo para ele, né? O que que eu mostro para ele. E para isso, a gente vai precisar de ter um estado global, porque isso a gente vai estar usando, né, esse token, esse usuário, toda hora, em várias telas da aplicação. Inclusive, se a gente quiser mostrar algum preview, alguma mensagem personalizada, a gente vai querer até saber o nome do usuário e coisas do gênero no aplicativo inteiro, né? Então, todas essas coisas a gente tem que ter em mente do próximo passo que a gente tem que dar. Quando a gente chega nesse assunto de estado, né, o próprio Flutter ele tem um simple App State Management, onde você consegue criar algo que se chama é como se fosse um widget que passa informação para todos os filhos, né? Então, isso o Flutter já tem por padrão, a gente já viu aí muitas vezes, né? Eu passo alguma informação com parâmetros, tudo. A gente tem um widget que ele vai passar para todos os filhos dele essas informações, né? E basicamente esse widget, que no caso, deixa eu ver até aqui como é que eles estão usando, é um widget meio global de informação. Então, por exemplo, aqui ele tem um exemplo do kart. Então, o My App vai ter o kart, onde ele vai mostrar as informações do carrinho, e dentro do catálogo ele vai ter os itens e saber se a gente está adicionando um item para o kart. Então, a gente tem todas essas coisas que várias páginas, vários componentes vão estar conversando com os outros. Às vezes um componente está lá no topo, outro que está embaixo, a gente não quer ficar passando esse tanto de referência. Então, o ideal é ter um estado global, onde a gente controle tudo de lá. Então, se eu tenho um estado global de itens no carrinho, que o meu app todo controla, o meu list item lá em outro componente lá embaixo, ele pode adicionar um item para esse carrinho e o meu carrinho que está aqui do outro lado, ele pode receber esse item, porque ele vai estar escutando as mudanças, né? Então, por padrão, a gente tem esse conceito de notifier, né? Então a gente pode ter uma classe, aqui ele tem até esse change notifier, uma coisa do próprio Flutter, e ter os itens numa lista
E toda vez que a gente adicionar ou remover, a gente faz um notify listeners. Então todo mundo que está escutando o item, ele vai atualizar com o novo valor do item, né? Então aqui vai ter vários exemplos, né, de como fazer. E o chance de notify provider é o provider que eu comentei com vocês. Ele vai ter um contexto e ele vai conseguir criar isso, né? E ele vai ter aqui o contexto do cart model, né, como o provider dele. E aqui ele tem várias formas de você criar providers, você pode ter um multi-provider, ter vários providers, e providers é basicamente isso, né. Para quem trabalha com React, né, já está acostumado aí com Redux, vai ser muito parecido esse conceito de provider, né. Então, aqui a gente tem, inclusive, a própria biblioteca provider, que é uma biblioteca aí bem popular, e ela é usada por outras bibliotecas de gerência de estado, porque é a forma básica de você ter um estado global e passar isso para todos os filhos de uma vez, né? Porém, obviamente, se a gente usa uma biblioteca como provider, a gente vai escrever muito mais código na mão do que usando alguma biblioteca mais bonitinha, que tem mais abstrações para a gente, né? E o que a gente quer é isso, a gente quer ter coisas abstraídas que fiquem melhores para a nossa produtividade e, inclusive, tem uma boa performance já de antemão, né? Não abre espaço para a gente fazer erros, né? Vamos dizer, entre aspas. Porque quando a gente tem algo muito nativo, muito na mão, a gente tem mais poder, porém é mais fácil da gente escrever um código que não é tão performático, não é tão bacana assim, né? Então, beleza. Aqui a gente vai ter algumas opções. Uma opção muito popular no Flutter é o block. O block ele é basicamente você ter sempre que você estiver trabalhando ali com o seu estado, você vai ter uma classe que vai cuidar dos dados, né? Então vai cuidar dessas informações, igual eu mostrei antes, e elas vão ter os notify listeners e você vai ter o UI. E o UI vai conectar nesses dados através desse block, e toda vez que os dados trocarem, o UI atualiza e tudo. Então é um efeito bem tranquilo, né? O estado a gente vai ficar escutando do block e a gente vai enviar eventos por block. O block vai receber os eventos e chamar requisições assíncronas ou qualquer coisa para o data, e o data vai retornar a resposta que vai atualizar o estado. É um loop, né? Então a gente tem isso, tem vários exemplos, é bem bacana, é interessante. Muita gente vai usar o block, vai ter no mercado bastante gente usando. A gente também tem o Redux, né? O Redux, então, acabei de falar ali do React, né? Quem não sabe o React, quem não sabe o que é o Redux ele é um conceito de programação funcional para controle de estado, né? Então, se a gente pensar aqui no Redux, ele vai ser você ter o seu estado global. Então aqui quando eu creio o void main, né, que é o que cria o app, eu estou criando ele já com o store. Então nesse caso, nesse exemplo aqui, ele está criando um store de counter, né? Então ele começa com 0 e basicamente ele tem uma ação, um reducer, que ele vai cuidar das ações a esse estado. Então o estado começa com um valor e qualquer ação vai fazer um trigger nesse valor. Então o reducer do counter, ele vai trocar o action, nesse caso ele tem o action de increment, e vai fazer um +1 e retornar o estado novo. Então ele sempre vai estar gerando um novo estado. Então, sempre você começa com 0, você adiciona 1. Você gera um novo estado com 1. Você gera um novo estado com 2. E você pode voltar nos estados passados e coisas do gênero. Você está sempre gerando um novo estado. E todo mundo que escuta esse estado recebe as atualizações. Então aqui a gente tem um exemplo muito simples. Você vê que ele usa um stateless widget, porque esse store ele vai ser trocado de acordo, né, com o nosso store global. E tem um title aqui, que é um caso, ele só passa o title mesmo, né? Então, o Flux Redux App, ele está recebendo o store, que é o store do nosso app global. E aqui ele está, por exemplo, ele tem uma área onde ele cria o Store Connector. Esse Store Connector ele vai receber o valor do store. Então, nesse caso, ele está recebendo o estado do store, que é um número, é 0, e passando para string. E ele está exibindo esse count aqui num texto, né? E ele tem um botão que vai disparar a ação de increment para trocar esse estado. Então, esse botão dispara a ação, vai atualizar no estado global e automaticamente o nosso listener do Store Collector vai receber essa informação, né? É muito bacana, né? O propósito aqui tem várias coisas que vocês podem dar uma lida, né? O negócio é que você pode pensar, ok, por que eu vou fazer todo esse código, toda essa loucura para controlar um estado? Mas isso vai fazer muito sentido no caso de usuário, por exemplo. A gente já viu aqui que a gente tem várias páginas, a gente pode fazer login desde a página de quando a gente clicar no inscrever-se, na página de curso, de perfil, e cada página ela pode alterar o usuário global e falar que agora a gente está logado. E as outras páginas têm que, no mesmo milissegundo, né, saber que agora tem um usuário logado, sem precisar de que eu fale para essa página passar para todas essas outras páginas e ficar uma loucura completa. Então, o propósito é você ter um estado global que você consiga controlar e manipular. E muita gente pode pensar nisso automaticamente. O primeiro pensamento é tipo assim,
nossa, um estado global que vai ter um montão de informação, isso aí não é lagado, não é pesado? Ô, gente, a gente está falando aqui de alguns, de um token de usuário, de outra string, do nome dele, o e-mail, a gente não vai colocar tudo no estado global, mas o estado global vai ter tudo que a gente precisa compartilhar entre muitas telas, né? E se você pensar assim, em muita informação, vamos imaginar que eu estou salvando todos os cursos, as aulas e tudo isso, dificilmente isso chegaria a 10, 15 megas, né? Porque megabytes, quando a gente fala de salvar estados, salvar informação, a gente está falando de uma precisão de informação muito grande e que ela vai ser muito leve numa memória RAM ali, ela vai estar rodando tranquila, né? Celulares de hoje em dia tem 8 GB de memória RAM, mas até um celular com 1 GB de memória RAM, ele vai estar tranquilo, porque dificilmente um estado com milhares e milhares de dados, ele vai ter ali 10 megas, 15 megas, obviamente, estando bem otimizado, né? Então, beleza, é isso que eu quero trazer como ideia para vocês entenderem que a gente vai estar aqui com um estado que ele não vai ser lagado, né? E por último, a gente tem o Mobex. O Mobex ele é uma alternativa muito popular que tem, na verdade, várias linguagens, assim como o Redux, que é o controle de observables, né? Então, você vai começar a trabalhar aqui com RxJS, né? O RxJS, não, RxDart, que é o RxDart, que basicamente ele trabalha no conceito de você observar valores, que é basicamente a mesma coisa ali que a gente viu nos outros, mas com um conceito um pouco mais aprofundado disso. Então você pode ter uma classe, por exemplo, que você vai ter um valor que ele é um observable, e esse valor você pode observar, subscrever, né? Você pode se inscrever para as mudanças, né? Então eu me inscrevo para as mudanças do usuário, e toda vez que alguém disparar uma mudança nesse observable, vamos falar que tem um novo valor, eu automaticamente vou receber esse valor. Então é mais ou menos parecido com os outros, porém tem uma organização estrutural um pouco mais poderosa por trás. Você tem muitos poderes de funções, você pode adicionar. E basicamente dentro do Mobex a gente vai ter o Flutter Mobex, que vai usar esse Mobex como base para ter várias funçõezinhas para o Flutter, né? Então você pode criar um component observer, e esse componente observer vai ter um builder que vai ficar escutando para determinado valor, o que é muito bacana. E basicamente, novamente, eu posso ter só uma instância da classe. O importante é quando a gente está usando esse Flutter aqui, esse Observer, ele vai ter uma classe, um singleton, né, dessa classe, que vai ser instanciado uma vez, e toda vez que você chamar essa classe de novo, né, você vai receber esse mesmo singleton, e vai ficar escutando para as alterações nele, né? E eles têm algumas coisas para fazer isso funcionar, o que é bem interessante. E o bacana, a gente tem ainda essa parte aqui que é do próprio Mobex, que ele vai ter alguns códigos de exemplo, algumas informações de como usar de uma forma mais simples. Olha que bacana. A gente tem o count, a gente vai ter um generated file que a gente vai gerar quando a gente fizer alguma mudança nesse Mobex. O nosso counter em si, ele vai receber um $counter que vai ser gerado pelo nosso underscore counter do nosso store. Então esse $counter ele vai ser gerado no Dart aqui, e ele vai fazer todas as brincadeiras necessárias, e a nossa classe abstrata ela vai ter um valor observável value 0, né? E a gente vai ter uma ação que altera os valores. E é muito mais simples de escrever, você não tem que chamar notify listeners nem nada, e ele já vai estar fazendo toda a mágica pra gente, né? Ele vai ter um código um pouquinho mais organizado, tem essas coisas de ter que rodar o build, né, pra gente gerar os valores, porém eles funcionam de uma forma muito interessante e, na minha opinião, um pouco mais simples, né? Você vai ver aqui que a gente chama o counter, e é esse mesmo counter a gente usa em vários lugares, o que é bem bacana, beleza? Ok, vamos então, depois a gente vai ver ali Advanced Concepts e coisas do gênero, vamos então entender esse conceito, né? Então, isso é porque a gente vai precisar de estado. O outro ponto que eu comentei antes é que a gente precisa ter isso salvo no celular, né? Porque beleza, a gente pode ter isso no estado, porém uma pessoa, se ela fechou o aplicativo, o estado some, né? Então a gente tem que salvar isso dentro do celular. A gente tem duas formas de salvar a informação do celular. Uma é o que a gente chama de Shared Preferences. Esse Shared Preferences é uma coisa que a gente tem tanto no Android quanto no iOS, né? No Android ele literalmente chama Shared Preferences, no iOS ele chama de NS User Defaults, e basicamente ele vai ser como se fosse um banco de dados chave-valor, onde a gente pode salvar para alguma chave, por exemplo, uma chave token, um valor simples, um string do token, por exemplo. E ele é bem simples, ele não vai ter queries ou selects ou coisa do gênero, porém ele vai ajudar a gente a salvar informação simples como um token de usuário, né? E ele é bem leve, ele é bem rápido de acesso, e normalmente ele é usado para coisas como um token de usuário, né? O outro ponto é usar um SQLite, né? Aqui a gente tem ele como SQFlite, né? O F de Flutter, né? Mas SQLite é um banco de dados em memória, que ele vai rodar dentro da nossa memória RAM, mas que obviamente ele fica salvo no arquivo, e ele vai ter suporte para
iOS e Android. Inclusive aqui ele tem o suporte do macOS, olha que bacana. Ele roda no macOS, se você gerar um app para o macOS, ele vai estar funcionando. Ainda não tem para web, coisa do gênero, porém é interessante aqui, porque ele vai dar esse poder de ter um banco de dados dentro do nosso celular. É o que é mais utilizado, tanto no iOS quanto no Android, eles têm esse suporte para SQLite já nativo, porque é a melhor forma de você cuidar de dados ali nativamente. Porque aqui, ó, você pode ver que a gente vai escrever códigos SQL e criar tabelas, né? Então a gente vai criar uma tabela para o usuário, para os cursos, para as aulas dos cursos e salvar isso tudo dentro do celular da pessoa. Por quê? Quando a gente fizer a busca de um curso, por exemplo, da listagem de cursos, a gente já vai ter salvo. Então, se a gente não tiver internet, a gente já tem a informação ali para exibir para o usuário e vai também exibir ela muito mais rápido enquanto baixa da internet qualquer tipo de atualização. E aí sempre vai estar atualizando esses cursos. Aqui a gente salva ID, a gente salva nome, valor. Desde primary key, a gente tem texto, tem integer, tem real. Real, no caso, vai ser o real, né? Que vai ser o valor double, vai ser valores com ponto, né? Então, a gente tem simples tipos e um SQL poderoso, né? A gente vai conseguir fazer um delete com where, a gente vai conseguir fazer queries, a gente pode fazer count, a gente pode fazer várias coisas bacanas que um código SQL nos dá o poder, né? O que é bem bacana, a gente pode usar os SQL helpers aqui, né, para criar fazer os mappings de tudo que a gente tem. E é bem bacana. Eles têm os providers, como você gerar algumas queries, gerar alguns inserts. A gente vai ver tudo isso junto e vamos fazer isso de uma forma bem escalável, né? A ideia é isso, tem até transação, é muito show mesmo. E a gente vai ver isso tudo junto e fazer o SQL bem bacana, né? Então agora a gente já entendeu por que a gente precisa usar essas coisas. Então a gente pode começar a sair instalando 1 milhão de bibliotecas, né? Eu vou só instalá-las nesse momento. Então eu vou primeiramente instalar, né? Vamos pegar o installing do SQLite. Vamos trazer aqui para o nosso VS Code. Deixa eu fechar algumas coisas. Vou limpar tudo e vou trazer para o nosso PubScap YAML. Depois do deal o SQLite, né? Eu vou ficar chamando ele de SQLite que ele é mais simples. Deixa eu pôr aqui OBS. Eu vou chamar de SQLite porque é mais simples, mas é SQFlite, né? Então a gente vai ter o Shared Preferences. Ele vai ser para coisas simples como o token, né? Então vou também instalar ele aqui embaixo. E por último o Mobex. O Mobex a gente tem que instalar tanto o Mobex quanto o Flutter Mobex, né? Então a gente vai adicionar aqui dentro do nosso dependencies. E a gente viu aqui, ó, a gente tem o dev dependencies. Eles vão ser necessários para gerar as classes, né, a partir das nossas classes base, né? Então eu vou instalá-los como um dev dependencies. Isso significa que durante o desenvolvimento a gente vai usar, mas quando a gente gerar o build lá para Play Store, por exemplo, a gente não vai precisar usar eles mais, né? Então isso aqui é só enquanto a gente estiver desenvolvendo. Salvei, ele vai fazer todos esses downloads, são vários, né? E basicamente o Mobex ele não tem nada adicional. Vamos verificar se esses carinhas aqui eles têm, né? Normalmente eles vão ter ele não está falando de nada, então eu entendo que a gente não vai precisar fazer nada nativo, né? Às vezes quando a gente instala algum programa que acessa recurso nativo, a gente tem que fazer algo. Mas não, olha aqui, bacana. O SQLite, vamos ver. Não vejo nada aqui que eu com código Java ou Swift, né? Ou no caso Kotlin ou Swift. Então eu entendo que a gente já vai ter tudo isso nativamente, não vamos precisar fazer nenhuma configuração adicional. Show de bola, temos isso instalado, foi reiniciado nosso aplicativo, né? E a gente vai começar a trabalhar com isso no próximo vídeo, né? Não quero fazer esse vídeo ficar muito grande, esse vídeo é mais para discutir o porquê a gente precisa do estado, por que a gente precisa disso tudo, e a gente também fez os fixezinhos ali no formulário, né? Então no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, então eu vejo vocês lá. Um grande abraço e tchau, tchau, gente.